Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no Matemática nas Nuvens. Eu sou o professor Gregório Gonzaga e na aula de hoje vamos falar sobre juros compostos, ok? Quero convidar você a participar e assistir a aula e gostaria também que você desse o like na nossa videoaula e que, se ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso para fortalecer essa nossa equipe, tá bom? Um grande abraço e vamos à aula. Então, pessoal, vamos aqui a esse problema, tá? Ele fala assim, ó, um produtor rural decidiu pegar um empréstimo com um banco particular no valor de R$120 mil, comprometendo-se a pagar a dívida ao final de 4 anos, a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Quanto o produtor rural pagará de juros e qual o valor total da dívida a ser paga? Bom, então isso é um problema de juros. Eu preparei aqui uma tabela para a gente. Vejam só. Vamos à tabela. Então, eu coloquei aqui, não é para a gente perceber, são 4 anos. Então, eu coloquei ano a ano, até o 4º ano, a parcela, o juro e o valor pago em cada ano. Tá bom? Vamos supor que o agricultor ele pague o empréstimo no primeiro ano. Então, a parcela vai ser de 120 mil. E eu vou cobrar 10%, né? O banco, eu não cobro nada. O banco vai cobrar 10% dos juros de 120 mil, que dá 12 mil, não é, gente? É só dividir por 10. O cálculo dos 10% é um cálculo muito tranquilo. É só você dividir por 10 e aí você tem um valor de 10%. Então tá aí 12 mil. Então o valor pago vai ser os 120 mais os 12 mil, que dá 132 mil. Até aí tudo tranquilo. Então se ele pagar isso no primeiro ano, ele vai pagar só 132 mil reais. Vamos supor que ele leve isso para o segundo ano. Então, eu vou pegar os 132 mil, que é a parcela, e vou cobrar os juros. Veja agora o que está acontecendo. Eu não vou cobrar o juro em cima de 25. Os juros vai ser cobrado, não é, no valor do primeiro montante. Então, 132 mil. A gente vai calcular 10%, que dá 13.200, tá certo? E a parcela paga, nesse caso, o empréstimo pago no segundo ano, teria o valor de R$ 145.200. Mas vamos supor que ele leve isso para o terceiro ano. Então, no terceiro ano de empréstimo, ele já vai cobrar 10% o banco em cima dos 145.200, tá certo? Lembrando que isso é um juros composto, isso é um sistema de juros composto. Então, o que a gente vai fazer? Calcular os 10%, né? Que dá 14.520, e aí a gente vai somar esse 14.520 aos 145.200, que vai dar um total de 159.720. Então, se ele quitasse essa dívida no terceiro ano, ele teria que pagar 159.720. Mas vamos acreditar que ele levou a promessa até o 4º ano. Então, ele vai pegar os 159.720, o banco vai cobrar 10%, que dá 15.972, e o empréstimo final vai valer 175.692, o montante do empréstimo, né? Ou o tanto que ele vai pagar. O que está acontecendo aqui nesse nosso exemplo, né, gente? Os juros ele está sendo capitalizado em cima de juros. Essa é a diferença entre os juros simples e os juros compostos, tá? Então, o valor pago de juros no final de 4 anos seria de R$ 15.972, o que daria um valor final de R$ 175.692. Então, eu trouxe aqui uma tabela, né? A gente pode ver aqui nesse segundo momento aqui, uma comparação do juro simples com o juro composto. Então, veja, nessa tabela que eu vou destacar aqui com a gente, então veja, se ele pagasse isso a juros simples, no 4º ano, capitalizando, né, a mesma taxa, no mesmo período, a mesma taxa de 10%, o empréstimo dele seria de R$ 168 mil, ou seja, ele ia pagar 168 mil com os juros, né, de 48 mil, tá certo? 48 mil, que
Em juros compostos, o valor da dívida vai para 175.692 e ele vai pagar 55.692 só de juros, tá certo? Porque o juro capitalizado em cima de juro, né, que é o chamado de juros acumulado, ele cresce muito mais rápido do que o juros simples e varia uma taxa constante, tá? Logicamente que se você contrair uma dívida a juros compostos, é melhor que você pague ela em menor tempo, porque como a gente pode ver, ao passar do tempo, ao longo do tempo, esse valor cobrado ele tende a aumentar significativamente, tá certo, gente? Então, vou falar aqui sobre juros compostos, né? De um modo geral, um capital C empregado a N períodos a uma taxa I produz um juros dados por J é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Então, veja, aqui a gente tem uma exponencial, tá certo? Então, esse N como expoente está dando o número de períodos, né? E é a taxa. Então, o montante, que é o capital mais juros, pode ser reduzido a essa fórmula M igual a C, que multiplica 1 mais taxa elevado a N. Tá certo? Então, o que a gente pode falar sobre juros compostos, né? O regime de capitalização das transações comerciais e financeiras é o de juros compostos, que se baseia nos seguintes princípios. Ao final do primeiro período, os juros sobre o capital inicial são adicionados, produzindo um primeiro montante. Ao final do segundo período, os juros incidentes ao primeiro montante são incorporados a ele, produzindo um segundo montante. E ao final do terceiro período, os juros incidentes ao segundo montante são incorporados a ele para gerar um terceiro montante, e isso continua até a enésima parcela. Não é, como eu falei para vocês, não é interessante uma pessoa contrair uma dívida e levar essa dívida a juros compostos por um prazo muito grande. Então, compras em crediário geralmente não são legais, apesar da gente ver aí todo dia nas vitrines, promoção, né, em 24 vezes. Quando você vai para a ponta do lápis, você percebe que você está pagando muito mais do que eles estão falando, ok? Então eu trouxe aqui um problema para a gente resolver, tá? Um investidor aplicou R$ 70.000 a um fundo de investimento a juros acumulados, isso quer dizer compostos, para resgatar o valor 2 anos depois a uma taxa de 15% ao ano. Determine o montante da aplicação ao final do período informado. Então a gente vai fazer um cálculo de juros compostos. Então, pessoal, vamos registrar aqui os dados, né? Então, os dados do nosso problema, tá? Então, o capital foi de R$ 70.000, ok? Ele vai levar isso a 2 anos, então N é igual a 2, e a uma taxa I igual a 15% ao ano. E isso daqui é igual a 0,15, tá certo? Então, na nossa fórmula, vamos aplicar aqui a fórmula MN, que é o montante ao final do enésimo período, é igual ao capital aplicado, 1 mais taxa I elevado a N. Como o nosso N vale 2, então M2 é igual aos 70.000, 1 mais 0,15 ao quadrado. Realizando aqui os cálculos, né? Então 70.000 que multiplica 1,15 ao quadrado. É importante que vocês façam esses cálculos. Eu não vou fazer aqui para a gente não perder tempo, tá? Mas é importante que você faça esses cálculos, porque no Enem, né? A gente está falando aqui também de Enem. Uma pessoa que não está bem treinado vai acabar se atrapalhando com os cálculos. Então é importante que vocês treinem os cálculos, tá? Então o valor resgatado, né, no final desse investimento vai ser de
92.575, tá? 575. Já no problema 2, eu trago uma outra questão, que é a seguinte, tá? Um capital de 5.000 aplicado a uma taxa fixa de juros compostos gerou em 4 meses um montante de R$ 10.368. Qual foi a taxa praticada? Então ele aqui quer saber a taxa praticada. Vamos à resposta. Então aqui, gente, vamos para os dados, né? Então os dados do nosso problema falam o seguinte. Então o capital era de R$ 5.000, tá certo? Durante 4 meses, ok. E ele gerou um montante M igual a 10.368. Ele quer saber qual foi a taxa. Claro que essa taxa vai estar sendo capitalizada ao mês, tá? Porque o nosso tempo está marcado em meses. Bom, então a fórmula M, que é o montante, ele é igual a capital, né? 1 mais I elevado a N. Vamos fazer esses cálculos aqui comigo, né? Então, muito bem. Nós sabemos que esse montante é de 10.368. Isso daqui é igual a 5.000. 1 mais I elevado a 4. Tá certo? Então, aqui, fazendo a divisão aqui, né, por 5.000 em ambos os lados, vamos chegar a essa expressão. 1 mais I elevado a 4 é igual a 10.368, ok? Então, se fazendo essa divisão, nós vamos obter o valor de 2,0736. Eu já fiz os cálculos aqui, então isso depois vocês conferem, né? É bom que vocês treinem, tá certo? Para poder dar as respostas certas e ter habilidades. Agora vejam bem, pessoal, aqui a gente tem um fato curioso, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou elevar os dois membros dessa equação à raiz quarta. Por que a raiz quarta? Porque o meu primeiro membro ele está sobre uma potência 4. Então a raiz quarta, né, de 2,0736, tá? A gente vai ter aqui 1 mais I, isso porque naturalmente a raiz quarta, com o termo a quarta, ele vai eliminar. E aqui a raiz quarta desse valor na calculadora é 1,2. Então, portanto, né, I é igual a 1,2 menos 1, ou seja, o I é igual a 0,2, o que dá uma taxa de 20%. Tá certo? Então, é uma taxa de 20% ao mês. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi mais uma aula aqui no Matemática nas Nuvens. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esquece de dar um like, né? Não esquece de se inscrever. E a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço e até mais.